Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje super especial, porque eu vou enfrentar com vocês um tema que é um tabu, ou temas que são verdadeiros tabus, que as pessoas têm muitas dificuldades em explicar e as pessoas, por conta disso, têm muita dificuldade, ou muita gente tem dificuldade de entender. Então a gente fica no meio desse espaço sujeitos a muitas interpretações equivocadas. É assim qualquer doutrina. Se você pegar as religiões no mundo inteiro, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, você vai ver interpretações diversas, leituras diversas sobre os mandamentos sagrados dessas religiões ou dessas correntes filosóficas, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala em ciência política, em filosofia, a gente vai ter intérpretes também que vão colocar cada um a sua forma de entender o assunto. Então peço desculpas a todos os especialistas, mas vamos enfrentar o nosso tema de hoje. Se você está chegando agora, antes de mais nada, conheça o nosso portal, se inscreva aqui, você é muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos também, se gostar, compartilhe, dê o seu joinha, que é muito importante. E mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, se você perguntar hoje para uma pessoa caminhando no meio da rua o que é o comunismo, a possibilidade dela explicar para você, dela responder alguma coisa parecida com o comunismo é remotíssima. Normalmente ela vai estar impregnada ali por alguma coisa que ela ouviu dizer. Ela vai, de uma forma muito resumida, ela vai achar que esse troço é bom ou vai achar que esse troço é ruim. Se você perguntar sobre socialismo, a mesma coisa. Se ele escutou, inclusive, pela voz do intelectual maior da República, Bolsonaro, o que é uma coisa, o que é outra, o cara vai ficar, se ele concordar com o Bolsonaro, ele vai ficar correndo desse troço aí, vai querer fugir disso, esse troço é muito ruim. E nós sofremos aqui a possibilidade de ter esse modelo aqui no Brasil. Bom, isso é que eu vou conversar com vocês a partir de agora. Se você perguntasse, além de perguntar agora para o homem presente, o que é comunismo, o que é socialismo, o que é capitalismo, e você perguntasse a mesma coisa, você pegasse uma máquina do tempo e fosse lá para o centro da África, numa estepe daquela, encontrasse com o hominídeo, o primeiro homem que surgiu, chegasse para ele assim, amigo, por favor, o senhor sabe me dizer o que é o comunismo ou o socialismo? Ele ia falar assim, olha, comunismo é esse troço aqui que eu vivo aqui, ó. Mas como assim? Não tem fábrica, não tem Estado, ninguém me explora, tudo que eu produzo eu compartilho com a minha tribo, com as pessoas que moram comigo, com a minha família. A gente se protege uns aos outros dos perigos na caverna, dos bichos que estão por aí. A gente tenta fazer com que a nossa caça seja dividida, a gente caça junto, as mulheres cuidam de fazer a comida, de buscar a lenha, enfim. Nós vivemos em comunidade. É mesmo? Então, isso é comunismo? É mais ou menos isso. Então, o que pretendem os pensadores dessa linha comunista, que não foi Carlos Marx, né, como dizem os portugueses, que inventou essa ideologia, a ideologia de compartilhar as coisas, de viver as coisas de forma comunitária ou conjunta. Isso vem muito antes dele. A ideia do comunismo é uma ideia extremamente romântica, porque ela prevê exatamente aquela situação daquele hominídeo lá na África. É uma sociedade sem o Estado, porque é uma sociedade que evoluiu de um tal modo, onde todo mundo vive apenas com as suas necessidades, as pessoas trabalham conjuntamente para o bem de todos, onde não existe nenhum tipo de alienação exterior, tentando fazer com que essa produção ela caminhe para outro lado, ela beneficie algum grupo ou uma pessoa. Quando você tem uma sociedade em perfeita harmonia, você tem uma ideia de uma sociedade comunista. Portanto, nunca houve, além do hominídeo e outras experiências, sociedades comunistas de uma forma legítima, de uma forma radical. Se você pegar as religiões, a gente fizer aqui uma viagem no tempo, a gente vai ver também que desde os primórdios, as principais religiões do mundo, elas têm uma matriz que são comunistas. As pessoas podem não gostar disso, mas é uma realidade. Por quê? Porque não tem nenhuma religião dessa que a gente possa classificar como uma religião capitalista, uma religião materialista, uma religião que proporcione ou apregoe a concentração de riquezas na mão de uma única pessoa, de um grupo muito pequeno. Esse tipo de concentração de riquezas também é uma deformidade, uma deformação da interpretação dessas religiões. Se você pega o judaísmo, você vai pegar ali várias interpretações também.
do livro sagrado, né? E você tem as correntes dentro do judaísmo. E dentro do judaísmo você tem uma experiência comunista muito interessante, chamada kibbutz. Os judeus foram sempre perseguidos em todos os cantos do mundo. E quando eles criaram o Estado de Israel, no começo do Estado, eles criaram uma comunidade, uma experiência comunitária chamada kibbutz, onde acontecia exatamente aquilo que o hominídeo fazia lá atrás, lá no começo da civilização, no começo do homem, começo da humanidade, né? Onde todo mundo também trabalhava para o bem comum, para se organizarem enquanto células dentro do Estado de Israel para proteger o seu novo Estado, para que eles tivessem naquele território uma segurança de viver em paz, de viver em harmonia. Evidentemente, a gente teve uma estruturação de um Estado, né, que abraçou todos esses movimentos. Quando você pega o cristianismo, se você olha para Jesus, Jesus hoje seria um comunista que seria banido aí pelo bolsonarismo. A gente não tem a menor dúvida. Jesus, quando ele vai lá para o alto da montanha e diz, dai-lhe vós de comer e de beber. O que ele queria ali? Ele queria que todas as pessoas tivessem o que comer e o que beber. E quando ele fala também que felizes são os homens que têm sede e fome de justiça, Jesus parte do princípio que a outra fome e a outra sede não são aceitáveis. São felizes aqueles que já têm um outro nível de percepção de necessidades da sociedade. E quando ele fala do milagre da distribuição dos peixes e dos pães, o Jesus não chegou e falou, vou multiplicar os peixes e os pães aqui, e é o seguinte, quando vocês tiverem muito, todo mundo aqui pega 10% e coloca aqui na minha carroça. Mas Jesus, o que você vai fazer com isso? Não, isso aí eu vou vender. Para quê? Para ganhar dinheiro. Para quê? Enfim, para alguma coisa, para eleger pessoas aqui no parlamento de Roma. Não existiu isso. O Jesus, ele era um pobre que veio da Galileia, da periferia, e que tinha um pensamento comunista, um pensamento de partilhar as coisas e mais, de proteger, de amparar os pobres, amparar os presos. Jesus não tinha essa de bandido bom é bandido morto. Então ele era uma pessoa com uma visão social, uma visão socialista muito intensa. E se a gente pega para outras religiões, a gente pega o islamismo, o profeta Maomé, né, o Maomé interpretou ali os pensamentos, os mandamentos de Deus, de Alá, também é uma religião não materialista. É uma religião também que propõe a fraternidade, a distribuição, a solidariedade, a vida em harmonia, a vida de adoração a Deus e, portanto, desapegada dos bens materiais. E a coisa é tão radical e tão desconhecida para nós que, se você observar, não existem bancos muçulmanos, bancos islâmicos, né, legítimos, né, que a gente conheça, que sejam grandes potências mundiais, sendo uma cultura muito grande no planeta. Então, o que explica isso? É porque a cobrança de juros para o islamismo é pecado, ela não é aceita, ela não é tolerada. Então, como é que os bancos vivem? Aí é uma história que dava para a gente mergulhar, eu queria fazer um programa só sobre isso, que é muito interessante. É que os bancos muçulmanos, eles têm uma outra forma de investir na comunidade, na sociedade. Eles emprestam dinheiro, mas não para receberem juros, mas para receberem dividendos dos empreendimentos dos quais eles passam a ser sócios. Eles recebem mais e vão retroalimentando essa situação. E na Inglaterra hoje, o banco que empreende mais em habitação é um banco muçulmano, por conta dessa prática, dessa ferramenta que eles utilizam. Então, vocês vão vendo a influência de culturas ou de filosofias religiosas na forma de atuarmos no nosso cotidiano. Se a gente for para o hinduísmo e for para o budismo, também são filosofias ou religiões que não pregam a acumulação de bens, de riquezas nesse mundo. Eles também cuidam da nossa alma, ou das suas almas, né, para um outro mundo, para uma outra vivência, num outro plano. Dentro do cristianismo, a gente tem o kardecismo, o espiritismo, que também não prevê que o cidadão vai ficar feliz aqui acumulando bens, acumulando lanchas, barcos, apartamentos e as outras pessoas passando fome, não. Se tem a ideia que a nossa vida aqui é uma vida transitória, que a gente não vai levar absolutamente nada e, portanto, nós temos que ter aqui um pensamento voltado
a filosofia cristã, a filosofia de Jesus. Então, esses pensamentos todos, eles têm muito mais semelhanças com o comunismo e o socialismo, porque o socialismo é uma forma mais branda desse pensamento radical de uma sociedade sem classes, uma sociedade sem Estado, onde todo mundo é igual, uma sociedade onde não precisa da existência do Estado. O socialismo prevê a existência do Estado e prevê que nós todos temos o direito em viver em sociedade de uma forma justa, de uma forma digna, de uma forma que ninguém possa expropriar os bens de outro, que as pessoas não sejam escravizadas. Então, o socialismo seria uma forma mais branda do comunismo. A gente pode dizer que existe, então, comunismo no mundo? Não, não existe. Todos os estados aí que se autoclassificam como comunistas, eles não são comunistas na sua essência, na sua filosofia, porque você tem, em muitos casos, estados opressores, estados que concentram tanto poder como uma forma transitória de implementar uma série de direitos, uma série de igualdades, e depois que isso for realizado, o Estado se auto-extinguir. O Estado, no estágio final, ele seria extirpado, ele acabaria. Obviamente, é uma situação que a gente não consegue enxergar praticamente como é que ela poderia funcionar. Então, o modelo que nós temos hoje, que a gente poderia dizer que tem mais chances de prosperar no mundo em relação a essas filosofias, é o socialismo, porque ele não pretende banir absolutamente nada. E mais, hoje o socialismo democrático, ele prevê a existência de empresas, da livre iniciativa, mas ele prevê também que o Estado tem que ser forte, tem que ser indutor do crescimento, tem que ser estimulador da educação integral, de direitos básicos, da saúde, da habitação, do transporte. A gente poderia dizer até que a Constituição brasileira de 1988, no seu capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais, é uma Constituição absolutamente socialista. E olha que coisa incrível, se você pega o capítulo da ordem econômica da Constituição brasileira, ela é uma Constituição ultracapitalista. Então a gente tem convivendo no nosso país essas duas situações, um ultracapitalismo de um lado e um pensamento socialista do outro. A diferença é que o pensamento capitalista ele está bem protegido e ele está radicalmente implementado e implantado. Já o pensamento socialista dentro da Constituição Federal, ele está no plano hipotético, ele está apenas como uma carta de interesses. Todos os brasileiros têm direito à saúde. Todos os brasileiros têm direito à habitação. Todos os brasileiros têm direito à cultura. Pô, mas e aí? Como é que organiza-se essa implementação desses direitos? O Estado tem recursos para isso? Tem. O Brasil tem muitos recursos. O Brasil arrecada muitos impostos. E faz o que com esses impostos? Ele faz aquilo que está na Constituição Federal? Ele atende à área social? Não. Ele atende à área empresarial, à área do grande capital. Então, os recursos do povo brasileiro, em sua grande maioria, ou na parcela mais importante, vai para o sistema financeiro da minoria, da ultraminoria. Obviamente que esse modelo que favorece essas estruturas, ele não pode ser questionado. Ele não deve ser questionado porque quem tem esse tipo de poder não quer partilhar, não quer ver nenhuma sociedade dividindo absolutamente nada. E aí surge o senhor Carlos Marx, como os portugueses dizem, né, que é amigo de Frederick Engels, que na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, ele percebeu vários fenômenos de desigualdade social. Karl Marx, ou Carlos Marx, como diriam os portugueses, né, ele não inventou o comunismo, ele não criou a ideia do comunismo, já existia muito antes dele, inclusive em experiências recentes, né, houve lá em Paris uma experiência chamada as Comunas de Paris, onde os operários, os trabalhadores franceses, quando romperam ali com a monarquia, com a pós-monarquia, ainda com Napoleão III, eles criaram ali em Paris um sistema onde os trabalhadores se ajudavam, onde cada um produzia para a sociedade, produzia para todos viverem em harmonia. Enfim, houve então, antes de Karl Marx, essa experiência. Ele apenas, estudando as religiões, estudando a economia, estudando a história, ele percebeu que havia uma concentração de renda na mão de poucas pessoas, a concentração de propriedades e a distribuição de miséria para todo canto. E ele instrumentalizou uma ideia ou um conjunto de ideias
que mostravam, para esclarecer o operariado, o camponês, que não tinha tempo para raciocinar, aquele homem absolutamente escravizado mentalmente, que trabalhava o tempo todo, 12 horas por dia, 14 horas por dia, esse homem não tinha tempo de ler, eram analfabetos, ou pessoas iletradas, pessoas que, quando sabiam ler, não tinham tempo, não tinham locais para conversar com outras, eles viam aquela situação como uma situação imutável. E o Marx e Engels escreveram ali um documento que explicava para essas pessoas que essa situação não era um desígnio celestial, que isso poderia ser mudado, que isso poderia ser mitigado, que o homem não tinha que ficar escravizado por outro homem e que isso precisava ser enfrentado. Obviamente que essas ideias foram atacadas no mundo inteiro. Onde o Marx ia, ele era expulso, ele era banido. Tanto é que ele, sendo alemão, ele está enterrado, né, em Londres, porque vivia de exílio de um lado para o outro. E muitas pessoas, quando criticam Marx, assim, Marx errou tudo. Ele não errou tudo, gente, porque ele não fez nenhum tipo de previsão. Ele apenas fez uma leitura do que estava acontecendo. Tem até uma experiência com Marx muito engraçada, que é o seguinte: quando ele estava mais idoso, né, mais velho, ele recebeu um grupo de estudantes em economia e um deles disse o seguinte: professor Marx, que satisfação em conhecer o senhor. Eu que sou um marxista radical. E o Marx teria dito para ele: que engraçado, você é marxista radical? Eu não sou. Porque na cabeça do Marx, o tempo todo as ideias estavam sendo reformuladas. Então, esse tipo de pensamento que o Marx estruturou, vendo as experiências que ele observou na Inglaterra, quando ele era amigo de Engels. O Engels era filho de um industrial que tinha uma tecelagem. E via todas essas desigualdades, né? As pessoas sendo exploradas de uma forma muito radical, de uma forma muito profunda. E toda vez que as pessoas queriam reivindicar algum direito, alguma condição melhor, o empresário chamava a polícia chegava lá representando o Estado e baixava a porrada em todo mundo. E, obviamente, ele via ali que havia um conflito de interesses de classes sociais diferentes. Os operários, os camponeses queriam melhorar, queriam condições mais dignas, e quem estava no topo da pirâmide não queria ceder absolutamente nada, e tinha o apoio do Estado que legitimava aquela história toda. Nas deformações das leituras das igrejas ou das religiões, a gente sempre teve também igrejas associadas ao Estado, fazendo esse papel de alienação do povo, de mostrando que o povo tinha que sofrer mesmo, que Jesus era simples, Jesus também foi pobre, e que as pessoas pobres estavam garantidas ali o reino do céu. Então, quando surge uma ideologia que questiona esse tipo de pensamento conformador que a igreja colocava ali, e o formato econômico do Estado, realmente ele foi banido. Gente, está muito quente aqui, só um minutinho, eu vou... Não repare não, porque aqui tá quente pra caramba aqui onde eu tô, gente. Tá aqui no meio do matagal aqui hoje. Vamos seguir aqui. Então, essas ideologias, elas eram muito... ou esse pensamento, ele era muito ameaçador dessa formatação, tanto das igrejas quanto do Estado, daquele Estado que organizava, ou que garantia a exploração do homem pelo homem. E hoje, o que nós temos? Exatamente a reprodução desse tipo de comportamento. Todas as pessoas que questionam o modelo econômico, o modelo de sociedade injusta, a falta de fraternidade, a falta de oportunidades, são consideradas pessoas que são comunistas ou socialistas, que querem banir a igreja. E banindo a igreja, são pessoas que são contra Deus, que atacam seus valores pessoais. E isso acaba funcionando, né? Porque o cara é pobre, o cara está na miséria, o cara está indo ao supermercado pagando a carne, o preço que ele está pagando, ele está abastecendo o preço que ele está pagando nas bombas, ele está com dificuldade na educação dos filhos, na saúde, ele tem problemas de habitação, quando tem uma enchente é uma catástrofe total. No entanto, ele tem medo. Ele tem medo que ele possa ainda perder alguma coisa, porque foi jogado na cabeça dele que essas ideologias são ideologias que tomam as coisas dos outros, quando é exatamente o contrário. Essas ideologias, elas não preveem acumulação. Vocês imaginem hoje Jesus, né, se ele fosse uma pessoa que fizesse cobrança de dízimos, como eu já comentei com vocês, né? Certamente ia ficar numa desconfiança muito grande. A palavra dele não ia funcionar muito bem, né? E ele não cobrava, não tinha esse tipo de pensamento. Ele sequer previu ali
a criação de templos, de igrejas, né, suntuosas, de uma estrutura orgânica, um papado, o bispado, né, estruturas assim muito conservadoras. Quando esses modelos que misturam religião e política, né, eles foram contestados pela figura do Carlos Marx, né, o Papa Pio XI escreveu lá uma encíclica condenando o comunismo e o socialismo como correntes de pensamento que eram contra Deus, contra o cristianismo. O que, de fato, não é verdadeiro, porque, na essência, quem perverteu o pensamento de Cristo, quem perverteu o pensamento de Maomé, quem perverteu todos os pensamentos religiosos e filosóficos que prevêem a igualdade, a distribuição de bens, a solidariedade, a fraternidade, o respeito, foram justamente aqueles que deformaram a interpretação e conseguiram acumular muito poder político e poder econômico. Então, gente, eu não sei se deu para explicar muito bem. Como eu disse a vocês, o assunto é muito complexo. A gente pode dizer, então, que comunismo é uma experiência que não existiu no mundo, exceto lá nos primórdios, e exceto nos kibbutz, lá em Israel, ou algumas experiências muito deslocadas de algumas religiões nos Estados Unidos, algumas religiões na África, na Ásia, enfim. A gente pode ter experiências como essa, mas nunca existiu. Não existem estados comunistas na sua essência, nenhum deles chegou e, pelo que a gente vê, não tem nenhuma perspectiva de chegarem a esse modelo. E o socialismo seria uma fórmula mais mitigada, de distribuição de direitos, distribuição de condições de vida mais digna para as pessoas, sem desprezar a realidade que a gente vive, sem desprezar a existência do Estado, sem desprezar a existência das indústrias, sem desprezar a existência da realidade. Alguns estados modernos, lá na região nórdica, né, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, enfim, são países que têm um custo de vida muito caro, você paga muito nas coisas que você compra nos supermercados, enfim, é uma discrepância absurda, porém, aqueles povos não sofrem nenhum tipo de carência. Ninguém está sem educação, ninguém está sem saúde, não tem problema de saneamento básico, a corrupção é uma coisa extremamente residual. O que eles chamam de corrupção, a gente daria risadas aqui no Brasil. Na Suécia, só para vocês terem uma ideia, um deputado, ele tinha uma verba indenizatória para ocupar um apartamento e ele começou a morar com a namorada. E foi descoberto isso e a namorada foi condenada a pagar metade do valor do aluguel, porque já que estava morando com ele, tinha que pagar também, e o cara foi considerado um corrupto por conta disso. Se eles conhecessem a família Bolsonaro, eles iam realmente achar que o Brasil é a sucursal do inferno, né, nesse capítulo, nesse quesito. E não estariam de todo errados, não. Então, gente, olha, ninguém depois desse papo vai virar comunista. Quem é comunista raiz não vai deixar de ser comunista, desses pensamentos igualitários. Quem é religioso não vai deixar de ser religioso. Quem tem um pensamento socialista não vai deixar de ser socialista. E quem sabe, quem tinha um desconhecimento muito grande sobre isso tudo que eu estou falando, passe a olhar esses temas de uma forma mais serena e não uma forma contaminada por esse grupo de bandidos, de oportunistas, de vigaristas que tratam desse assunto e tentam distorcer o pensamento de fraternidade, o pensamento de solidariedade, o pensamento cristão, o pensamento islâmico e até o pensamento de outras religiões também e de outras filosofias. Tem muito falso profeta, tem muito vigarista que tenta envenenar a cabeça do povo para que o povo envenenado jamais lute contra a sua ignorância, contra a sua própria ignorância, lute contra todo tipo de escravidão que é submetido aqui no Brasil, em qualquer ponto da terra. Gente, me desculpem aí mais uma vez os meus queridos amigos professores e intelectuais, mas eu apenas quis dar uma contribuída ao debate. Se você discorda de alguns desses pontos aqui, pode mandar seu comentário, porque aqui de peito aberto eu discuto aqui, como sempre fiz com meus colegas aqui, com o coração aberto para receber críticas e sugestões, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!